estamos aqui da Praça Doutor Pena, em frente à Catedral de São Sebastião, Bagé, a nossa rainha da fronteira. E eu gostaria de falar de uma outra cidade, que é a cidade de Esmirna. Esmirna ficava na antiga Ásia Menor, hoje chamada Turquia, o país da Turquia. E essa cidade ainda existe, Izmir. É uma cidade afetuosa, uma cidade hospitaleira, assim como a nossa querida Bagé. Para esta cidade, onde havia a igreja de Esmirna, é que o revelador João escreve a sua segunda carta. A igreja estava passando por momentos de extrema dificuldade sem o seu pai espiritual, que era João, que estava agora preso na ilha de Patmos e que precisava ser orientada, motivada, sacudida para permanecer fiel ao Senhor Jesus, que trouxe revelações para João e conselhos primorosos para a igreja de Esmirna. Esmirna era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade politeísta, onde havia a crença em muitos deuses, e os que se destacavam era Deméter, a deusa da agricultura, Artemis ou Ártemis, a deusa da caça, Poseidon, o deus do mar. E se essa prosperidade toda de repente deixasse de existir? Era voltado para esta igreja, para esta cidade, que João envia a sua carta, com conselhos, com exortações e com o desejo de que essa igreja permanecesse fiel a Jesus até a morte. Domiciano foi um dos imperadores mais poderosos e mais cruéis do Império Romano. E sobre a tutela desse imperador, os cristãos de Esmirna sofreram grande perseguição. E João aconselha então a esses cristãos a se manterem fiéis, porque apesar de tudo, apesar dos pesares, Cristo amava a sua igreja e estava interessado na vitória dela. Haviam promessas, grandes promessas da parte de Deus para esta igreja. E entre as grandes promessas, é uma das que nós encontramos em Apocalipse capítulo 2, já o final do verso 10, em que ele diz: "Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." Jesus tem uma mensagem extremamente urgente e especial, e eu gostaria de ler aqui a carta à igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: "Essas coisas diz o primeiro e o último, o que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e há blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida eterna." E eu gostaria que você atentasse para essa promessa. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte. Embora tenhamos lutas, provações, a garantia é de que, se permanecermos fiéis, nós não sofreremos o dano da segunda morte, ou seja, a morte eterna. E essa mesma vida eterna que foi ofertada aos cristãos de Esmirna é oferecida a nós, moradores de Bagé, e a todos os habitantes do mundo.
A lição que podemos tirar da igreja de Esmirna é a seguinte: mesmo em face às tribulações, os problemas que a vida todos os dias nos oferece, nós podemos ainda permanecer fiéis a Deus. Jesus nos diz: deixo-vos a minha paz vos dou. E a paz que eu dou não é igual a que o mundo dá, mas a paz que está acima de todo o entendimento. A igreja de Esmirna, os membros da igreja de Esmirna experimentaram essa paz e foram fiéis até a morte. Que sejamos nós também, como os cristãos de Esmirna, fiéis até a morte, independentemente do que possa nos acontecer. Talvez você, eu, estejamos passando por algum momento de tribulação, mas o fato é que a vitória é certa. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Esse aqui é o Arroio Bagé. Na minha meninice eu já tomei banho, já pesquei. Era um rio rico em abundância em recursos. Mas hoje não é mais nem sombra do passado. Hoje poderíamos dizer que é um rio muito pobre, paupérrimo, muito pobre. Usando a figura do rio, nós podemos lembrar da igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna era pobre de recursos deste mundo, mas era uma igreja abundante, rica espiritualmente. A esta igreja, que era pobre, mas ao mesmo tempo era rica, é que vai a mensagem do revelador João, que exorta esta igreja a permanecer fiel. O inimigo de Deus fez de tudo ou todo o possível para esmorecer, desanimar a fé da igreja de Esmirna, que era pobre de recursos deste mundo, mas era rica de recursos espirituais. A vida cristã, ela não é feita somente de flores. De vez em quando tem algumas tempestades, algumas coisas que nos incomodam, algumas coisas que aparentemente nos atrapalham. Mas a perseverança e a fidelidade vai fazer com que mesmo as tribulações, mesmo a chuva, mesmo a tempestade, nos anime, nos motive e não seja empecilho para nós continuarmos a nossa caminhada cristã. Faça chuva ou faça sol, o fato é que devemos permanecer fiéis até a morte. Com conselhos, com exortações e com o desejo de que essa igreja permanecesse fiel a Jesus até a morte.